Agora a gente vai ver como é que funciona o método Reduce do Array Prototype. Eu decidi trazer esse vídeo para vocês, esse conteúdo, porque o Reduce é um dos métodos que eu utilizo no meu dia a dia para transformação de dados e principalmente trabalhando com React. O Reduce ele é bem útil. E qual que é o intuito do Reduce? A ideia do Reduce é você pegar um array e aplicar uma função de iteração sobre os itens desse array, resultando num único resultado final. Então, diferente do filter, que você pega um array e você filtra só os elementos que você quer, diferente do map, que você pega um array e aplica uma transformação em cada item, o Reduce você tem um total controle sobre o que você vai fazer com aquele array e qual que vai ser o resultado final. Se o teu resultado final se você quiser que seja só um número, ele pode ser só um número, ou que ele seja um array com menos itens ou com mais itens, ou que seja um objeto. Então a gente vai ver aqui dois exemplos para poder passar um pouco dessa ideia de como funciona o Reduce. Nesse primeiro exemplo, a gente tem um array aqui de números e a gente tem o nosso Reduce. A ideia é utilizar o Reduce para somar todos esses números e resultar no qual que é a soma de todos esses números junto. Então aqui, para o Reduce, para você utilizar o Reduce, você pega o teu array, faz um ponto Reduce, e para ele você executa ele como uma função, e para ele você vai passar uma função e vai passar um valor inicial, né? No caso, como a gente vai querer saber a soma total, o resultado final vai ser um número e é uma soma, então o valor inicial que eu passei é zero. Porque daí o zero não vai influenciar na soma dos outros valores, tá? E é bem útil porque se eu não passar esse valor inicial, ele vai acabar sendo um undefined. E daí na hora que a gente estivesse trabalhando aqui dentro, a gente precisaria verificar se esse valor era undefined ou não. Nesse caso aqui que eu passo um valor inicial como zero, ele resolve esse problema e eu só me preocupo em fazer uma única operação, que é no caso da soma. Então o que vai acontecer aqui é que na hora que a função que eu passo, ela vai receber qual que é o valor acumulado, ou seja, cada vez que eu itero sobre um item, eu retorno um valor. E esse valor vai virar esse valor acumulado. Então, nesse caso, na primeira iteração, o total aqui vai ser zero, que é o valor inicial. Tá? E então, aqui na primeira iteração, a gente vai receber o total como zero, porque é o valor inicial, e o nosso number vai ser 1. Aí ele vai retornar 0 mais 1, que vai ser 1. Ele vai retornar esse 1 para o nosso valor acumulado, para o total. Aí ele vai de novo, vai pegar o segundo item. Então o total agora vai ser 1, porque é o último resultado que a gente passou. E o number vai ser 2. Então 1 mais 2 vai ser igual a 3, que a gente retorna como para o total. Aí ele vai iterar sobre de novo, sobre o terceiro item aqui. Aí total vai ser 3 e o número também vai ser 3. Então esse total é 3 porque era a soma do 1 mais 2. Aí 3 com mais 3, ele vai ser igual a 6, ele vai retornar. Agora o total é 6 e o number vai ser igual a 4. 6 com 4, ele vai retornar 10. E daí por último ele vai para o 5. Agora o total é 10, o number é 5 e ele vai retornar 15. Né? Como ele não tem mais nenhum número aqui, um item aqui no array para ele iterar, ele vai retornar o resultado para R. E se a gente fizer um console.log aqui de R, a gente já vai ver que o resultado final é 15. Tá? Então, isso aqui é uma das utilidades do Reduce, como você poderia utilizar ele. Se você quisesse também, você poderia simplesmente jogar essa função aqui para fora e chamar ela de soma ou alguma coisa assim. E você poderia reutilizar só o nome da função aqui. E em alguns casos, você consegue reaproveitar outras funções que você pode utilizar dentro do Reduce e dentro de outros lugares. Então você consegue fazer esse reaproveitamento de código também. E aqui no nosso outro exemplo, deixa eu comentar esse código. Aqui no nosso outro exemplo, eu tenho um array de alimentos e cada alimento tem um tipo e tem o nome desse alimento. No caso aqui, hambúrguer, maçã, costela, banana e cenoura. Então a gente tem várias comidas aqui e a ideia é que a gente agrupe essas comidas por categoria. Como que ele vai ficar o resultado final? Ele vai ficar aparecendo assim, carne e quais são as carnes. E também aqui, ao invés de colocar o objeto inteiro aqui dentro do carne, eu só vou colocar hambúrguer e costela.
Então ele vai ficar aparecendo assim, mesma coisa, e iria ter mais um item aqui, que no caso seria a fruta com as frutas que tem nessa categoria. Então a gente quer o nosso resultado final vai ser um objeto desse jeito com todos os itens aqui agrupado pelo tipo. Como que a gente pode fazer isso? Eu deixei aqui o Reduce já pronto, eu só vou explicar como funciona o código dele, tá? Então a gente chama o foods.reduce, aqui a gente passou uma função que espera um valor, uma variável chamada ACC, que é o valor acumulado, que é um padrão de nome normalmente para os reduces, e eu recebo um item do array, que no caso é food. Então, e como o valor inicial eu passei um objeto vazio. Como o meu valor final vai ser um objeto, então eu já passei um objeto vazio aqui, porque vai ser mais útil para a gente, mais fácil para a gente manipular ele aqui dentro. Então, aqui na primeira iteração, ACC vai ser o objeto vazio e food vai ser aqui carne. Aí ele vai entrar aqui e vai falar, se o ACC, ponto, no caso aqui é food type, então você pode considerar que seria algo mais ou menos assim, acc.carne, tá? Ele verifica então acc.carne se não existe. Se não existir o acc.carne, ele vai criar acc.carne é igual a um array vazio. É isso que ele está fazendo aqui embaixo, tá? Aqui embaixo ele está fazendo isso aqui porque o food type, no caso, é carne, tá? E daí, no caso, como não existe, ele vai criar um array vazio e logo em seguida ele faz um push para dentro daquele array vazio. Então, é como se ele estivesse fazendo acc.carne.push, tá? Com o nome da comida. Aí depois ele vai entrar pela segunda vez com fruta, certo? Com aqui, no caso, a maçã. Aí ele vai de novo, ele não vai encontrar, porque acc.maçã ainda não existe. Aí ele vai criar um array vazio e vai fazer um push, no caso, com a maçã. Aí depois ele vai entrar de novo, vai aqui para o terceiro item, que é uma carne novamente. Aí ele já não entra nesse if, porque o acc.carne já existe. É um array que a gente iniciou como vazio e que a gente inseriu já um hambúrguer. Então esse array já existe com o item hambúrguer lá dentro. Aí ele só passa reto nesse if e só entra aqui e insere a costela nesse array. E assim por diante ele vai fazendo com a fruta novamente. Ele encontra que a fruta já existe, então ele passa reto e faz um push de banana. E daí depois ele vai encontra vegetal. Vegetal ainda não existe aqui, ele cria um array vazio. Depois ele faz um push de cenoura. E daí, como ele não tem mais nenhum item para iterar, ele devolve o resultado para R. Se a gente fizer um console.log em R, ele já vai estar categorizado aqui para a gente, separado pelas categorias, todos os nossos alimentos separados por categoria, carne, fruta e vegetal. Tá? Então é assim que funciona o Reduce. O que vai mandar é a tua imaginação, como que você utiliza ele para manipular os objetos. Eu prefiro utilizar, se você for só fazer um filter, se você for só precisar de um map, aí utiliza, se der para resolver só com map, resolve só com map, se der para resolver só com filter, resolve só com filter. Aí quando aqueles outros métodos mais simples não resolvem o teu problema, aí você pode recorrer ao Reduce.